que eles falam abertamente em matar seus opositores, em jogar bola com a cabeça. O Gilmar Mendes, né, ele foi às redes sociais e afirmou que as manifestações desse domingo contra a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro são uma prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Tomem um antiácido que eu vou ler o testículo, eu ia falar testículo, vou ler o texto do Gilmar Mendes. As manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas, aqueles atos golpistas que ele disse numa entrevista a uma emissora de Portugal, que não foram atos golpistas, porque aquilo não foi um golpe, mas tudo bem, né? As manifestações contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro na defesa da democracia. Em diferentes momentos, registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve mais uma vez à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado democrático de direito. Graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. Não por acaso a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil, símbolo maior da nossa soberania e da unidade nacional. A mensagem é clara, é hora de olhar adiante. Precisamos transformar essa energia democrática em um grande pacto nacional entre executivo, legislativo e judiciário, comprometido com uma agenda de reconstrução e de futuro. Breve pausa, se puderem depois passar aquele vídeo da galera comunista, Sim. porque é a prova maior, como disse o Gilmar Mendes, que foi uma energia democrática. Depois a gente roda o vídeo para você ver o que a turma, que se não me engano foi em Brasília aquilo, a turma estava lá gritando pela democracia, viva a democracia. Aí seguindo com o Gilmar Mendes, o país clama por estabilidade, por avanços concretos em áreas como economia, segurança pública, meio ambiente e justiça social, que não existe, tá, gente? Justiça é justiça. Todos são iguais perante a lei. Vocês lembram, né? Eu sempre falo isso. É chato, né, ficar me repetindo, mas justiça não cabe complemento. Então não tem justiça racial, não tem justiça social. É justiça. Todos são iguais perante a lei. Se alguém é beneficiado ou prejudicado por conta de origem, cor da pele, né, quanto de grana tem, né, não é justiça. Não é justiça. E aí ele segue. Atuação, discurso político, tá? Falando em melhorar a economia, segurança pública, meio ambiente, isso é atuação política. Aí ele segue. Somente com unidade e visão de longo prazo construiremos um Brasil mais forte e verdadeiramente democrático para as próximas gerações. Então vocês vejam, né? Quando a gente fala em democracia relativa, que é aquela que o Lula citou algumas vezes, para o Gilmar Mendes, só valem as manifestações do grupo que, de certa forma, o apoia, né? E que tem o apoio dele. Então, essa é a democracia dele. Os outros, eles podem levar milhões e milhões de pessoas às ruas, em dezenas e dezenas de manifestações pelo Brasil todo, que eles nunca representarão a força democrática que esse lindo, maravilhoso, incrível ministro do STF, Gilmar Mendes, quer enxergar de forma particular. É patético. E aí, antes de passar para o Zibenberg, o Gilmar Mendes tomou uma voadora no peito do Martin De Luca, aquele advogado americano que tem um processo, está movendo um processo contra o Alexandre de Moraes, representando a plataforma Rumble e o grupo de mídia do Trump. Olha a cartinha do Martin De Luca. Ministro, com respeito, sua mensagem revela exatamente por que a confiança no STF está em queda. Um juiz deve encarnar a imparcialidade. No entanto, o senhor celebra abertamente atos orquestrados pelo partido no poder, atos nos quais o próprio STF é exaltado como ator político.
Isso não é independência judicial, é ativismo político. E essas manifestações não são a prova viva da força do povo brasileiro que o senhor afirma. São espetáculos encenados. Em apenas 2 anos, Lula autorizou 34 bilhões e 400 milhões de reais em projetos via Lei Rouanet, mais do que o dobro do total dos 4 anos de Bolsonaro, 16 bilhões. Estatais como Banco do Brasil, Caixa, Petrobras e BNDES aumentaram seus orçamentos de patrocínio cultural em mais de 250% em 2024, injetando quase 1 bilhão de reais em shows e festivais. Os mesmos artistas cujas carreiras dependem desse fluxo de recursos aparecem, de repente, como atrações principais em atos ditos populares. A verdadeira democracia, conclui o Martin de Luca, não precisa de shows coreografados com dinheiro público, nem de juízes aplaudindo o teatro político de um partido político. Precisa de justiça independente que aplique a lei com imparcialidade acima da política. É muita cara de pau do Gilmar Mendes, né? Merece toda a pancada que levar. É um problema grave. Peraí, no sentido figurado, tá? Sentido figurado, só para deixar claro. No debate. É realmente um absurdo você acabar uma manifestação e você vê o Gilmar Mendes fazer um post desse. Quando eu vi isso ontem, você fica... Por mais que a gente já conheça os ministros e a posição deles, a gente fica assustado. Você imagina se quando acabasse uma manifestação a favor da anistia, da direita, dos conservadores, e o André Mendonça fizesse um post lá e essa manifestação, quem tivesse ido nela, teriam sido fãs do Gustavo Lima, do Leonardo, e esses artistas tivessem recebido Zezé de Camargo, porque, sem dúvida nenhuma, tem pessoas que vão nessa manifestação ali que nem sabem que é uma manifestação política, tá? Que eles vão porque anunciam um show. Vai estar lá o artista tal, distribui panfletos e as pessoas estão na praia, estão em algum bar ali na região e acabam indo ou na Paulista ou na Avenida Atlântica em Copacabana. Então, isso forma um numerário de pessoas. Agora, você vê um juiz que, por princípio da justiça, deveria ser alguém imparcial, escolher o seu lado e dizer que o outro lado a democracia é só o lado deles, então isso já não é democracia. Me lembra quando o professor Olavo de Carvalho falava que eles trocavam o regime, mas eles mantinham o nome. Ou seja, o Brasil, ele trocou o regime com essas pessoas no poder, mas ele mantém o nome de democracia sem ser democracia. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje. Como o Brasil vai seguir em frente, sabendo que as pessoas mais poderosas, que estão lá na cúpula do Poder Judiciário, eles não têm mais nenhum pudor em se colocar como agentes políticos. Inclusive, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele fala que agora que já foi a época do Executivo, já foi a época do Legislativo e agora é o período do Poder Judiciário. Então você desfaz toda aquela ideia de tripartição de poderes que foi o que criou, né, essa ideia nossa de república, de você ter o Executivo, aquele que executa, o Legislativo, que faz as leis, e o Poder Judiciário, que ele julga vinculado nas leis do Legislativo. Ele não tem essa abertura de fazer o que ele quer. Então, é lamentável a gente ver isso, e aí a gente viu os comentários abaixo, as pessoas totalmente contra o Gilmar Mendes, muitas pessoas comentando isso, que é uma coisa assustadora quando a gente vê isso. Mas é preciso que todos nós, que a gente tome posição em relação a isso, que todo mundo demonstre que isso é inaceitável para o Brasil, que isso não pode continuar. Ele não pode pegar um discurso desse e falar um Brasil das próximas gerações. Não, isso é inaceitável. O povo brasileiro, ele precisa se colocar no lugar dele. Aqui na Constituição Americana, as primeiras palavras estão lá. We the people, nós, o povo. E no Brasil diz lá, o poder emana do povo. É assim que tem que ser. Você não pode ir uma pessoa, porque chegou no poder, ela vai ficar eternamente fazendo o que eles querem no Brasil. E é isso que acontece. Agora, a gente precisa se colocar contra isso. A gente não pode aceitar isso. Em todas as áreas, a gente tem que se colocar. Você que é engenheiro, que é advogado, que é médico, você que trabalha na padaria, você que é motorista de Uber, todos vocês, a gente precisa se colocar. A gente não pode permitir que isso aconteça.
Senão o Brasil ele vai realmente definhar. Olha o que... esse resumo ficou muito bom aqui do advogado Trump. O Bolsonaro foram 16 bilhões de Lei Rouanet em 4 anos. Aqui já são mais de 30 em 2 anos. As estatais, que antes davam lucro e agora estão dando prejuízo, eles aumentaram os patrocínios, que eles falam assim, o Bolsonaro é contra a cultura. Não, a cultura deles é patrocinar os militantes deles. Aí eles aumentam em 250%, bilhões. Como é que é feito esse patrocínio? O governo escolhe quem é o presidente dessas empresas públicas e o presidente dessa empresa, que é um militante deles, vai lá e fala assim, peraí, a Maria Gadu, ela é a favor do PT, ela vai na nossa manifestação, ela vai defender as nossas pautas. Então dá milhões aí para o show da Maria Gadu, que a gente não sabe se ela consegue vender ingresso hoje em dia. Então dá milhões. O Caetano Veloso, ele vende ingresso hoje em dia, o show dele já não enche mais que nem enchia há 20 anos atrás. Então dá milhões para o Caetano e bota o Caetano para fazer a nossa manifestação. E esse esquema está muito claro e a gente precisa se colocar contra ele. Já aconteceu nos outros governos do PT e está acontecendo de maneira absurda nesse governo agora. E é importante a gente se levantar contra isso, que isso aí está totalmente errado. Vamos ver aquele vídeo, se estiver no ponto aí, porque é bem o que está escrito na nossa tarja ali, né? O Circo Vermelho em defesa da tirania. Prestem atenção no que eles estão falando aí na manifestação. Max, você que morou em Brasília, pelo céu, eu diria que é em Brasília, mas vamos ver. Parece sim. Capital e fazer revolução. Ei, comunista, o que é que você faz? Eu faço coisas diferentes e não faz. Ei, comunista, o que é que você faz? Eu faço coisas diferentes e não faz. Ei, comunista, você é pacifista? Não, meu sonho é jogar bola com a cabeça de fascista. Ei, comunista, você é pacifista? Não, meu sonho é jogar bola com a cabeça de fascista. Deu para entender esse verso final aí? Ei, comunista, você é pacifista? Não, meu sonho é jogar bola com a cabeça de fascista. Realmente, foi uma manifestação linda, democrática, representativa, democrática, porque comunismo, não há nada mais democrático do que um comunismo, né, eu acho, né? E Lacombe, é bom a gente mostrar isso para as pessoas, para elas mostrarem isso para os outros. Porque tem muita gente que deve estar hoje defendendo e achando ótima a manifestação de ontem que não viu esse vídeo. E que se vê esse vídeo talvez pare um pouco para pensar. Gente, a esquerda hoje, ela fala abertamente em matar os opositores. Essa questão do Charlie Kirk acendeu aí um problema, e isso pode despertar muitas pessoas, seus amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas que achavam que não tinha nada demais, que não, né, o violento mesmo era a direita, é o Bolsonaro, o discurso de ódio. E aí você está vendo que tipo de gente são esses aí. E a esquerda sempre foi assim, tá? Não é de agora. É porque agora eles tomaram coragem de falar isso publicamente nos vídeos. Antes não, antes a coisa era um pouco mais oculta, né? Era nos congressos internos, e aí de vez em quando vazava um vídeo ou outro, lembra lá da Uma Boa Bala, Um Bom Paredão, né? Então, eram congressos mais fechados. Agora não, agora a coisa já chegou num nível que eles se sentem tão seguros que eles falam abertamente em matar seus opositores, em jogar bola com a cabeça. Então, é muito importante que você mostre esse vídeo. Tá? É muito importante que você mostre isso para as pessoas e fale, olha, realmente essas pessoas aqui que você acha que estão lutando pelo povo, pela democracia, por um Brasil melhor, o que eles querem é revolução. Eles também falam isso no vídeo. Eles querem a destruição total de tudo. E uma tirania onde eles vão estar no poder.
É isso que eles querem. Eles não querem democracia. Essa galera não está lutando por democracia. Essa galera não está lutando por maior representatividade do povo, né, para que os interesses da população realmente sejam respeitados. Eles não estão lutando por isso. Eles estão lutando pelos interesses do seu grupo, para que eles assumam o poder e eles tenham poder de decidir o futuro do Brasil do jeito que eles querem. Esse sempre foi o plano comunista. E eles não estão nem aí se vão precisar, né, usar de homossexuais, do movimento negro, do que é, do feminismo, do que é que seja. Tá? A esquerda, isso é muito importante você sempre se lembrar, ela não tem uma doutrina. Por isso que o Olavo não gostava da palavra doutrinação. Porque ela é enganosa, ela pode levar você a acreditar que existe uma doutrina comunista. Não tem doutrina. Na Rússia eles vão falar a favor do cristianismo. Por quê? Porque lá eles entenderam que essa é a melhor maneira de controlar e manipular a população de lá. Na China, eles vão falar contra o homossexualismo. Por quê? Porque eles querem uma China forte no seu exército, né? Ou seja, é outro interesse. E aqui, né, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina, então você já tem o contrário, é anticristão, é a favor, né, do LGBT não sei o quê. Então, mas por quê? Porque eles entendem que esse é o modelo com o qual eles vão tomar o poder. Se amanhã eles entenderem que é o contrário disso, que eles têm que falar contra o LGBT, que eles têm que ser a favor do cristianismo, eles vão fazer isso, eles não têm problema em mudar, em falar hoje uma coisa e amanhã o contrário. Porque o que eles querem é isso que vocês viram ali no vídeo. Eles querem tomar o poder e eles estão dispostos a matar se for preciso. Enquanto a direita não entender isso, ela não vai conseguir se defender. Porque se você acha que vai convencer essas pessoas aí, não estou falando do teu vizinho, do teu amigo, do teu parente lá que é enganado. Não, estou falando dessa militância aí. Quem toma o poder hoje, quem toma a decisão hoje no Brasil, no PT, é gente que pensa assim ou pior. Enquanto antes a gente entender isso, melhor a gente vai conseguir se defender deles de uma maneira mais eficaz, tá? A gente tem que parar desse romantismo de achar que todo mundo quer o bem, todo mundo não quer. Não quer. E é por isso que eles nos colocam o rótulo de antidemocráticos, né? Porque, na verdade, eles são os antidemocráticos. Mas eles precisam ter um espantalho, eles precisam ter um inimigo. Eles precisam convencer as pessoas de que antidemocráticos somos nós, para poder ter em quem bater, né? Em quem ficar colocando a culpa de tudo. Você veja, de 2002 para cá, né? 2003 para cá, quantos anos de PT? Mas o problema do Brasil são os 4 anos de Bolsonaro.